Seja bem-vindo, boa tarde, padre. Boa tarde, Carlão, boa tarde ao Christian e a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Uma alegria, além de revê-lo, também estar com vocês mais uma vez, falar de dois temas, ou dois temas relacionados, né? Uhum. Que é essas duas grandes festas do cristianismo, que é a solenidade de Todos os Santos e a comemoração dos fiéis defuntos. Muito boa tarde, padre Claudemir. Boa tarde, Christian. É o Christian? Isso mesmo. Muito bem, Deus abençoe. Padre Claudemir, para falar, esse tema que você nos relata aqui, né, para os ouvintes também da Rádio Guarujá de Orleans, é um tema que nos remete aqui a uma passagem, digamos assim, uma passagem deste mundo para um outro mundo. Como é que a religião, como é que a Igreja Católica vê esse momento para o cristão em especial? Bem, Santa Teresinha do Menino Jesus diz que a nossa vida é cercada de eternidades. Uhum. Não é? É uma eternidade que já se foi pelo fato de nós já termos deixado o nosso passado. É uma eternidade que está por vir, né? Que é justamente o céu. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na ressurreição dos mortos, isso é da nossa fé. A Igreja encara muito sabiamente, muito tranquilamente esta realidade da nossa finitude, né? De fato, a morte é, digamos assim, aquela certeza mais clara da nossa finitude, da nossa vida nesse mundo. Né? Quem nunca pensou na sua morte, creio que ainda não tenha nem começado a viver. Né? Nós precisamos ter sempre diante dos olhos aquela hora, não como um desespero, né? Mas como, de fato, uma realidade que nos cerca e que haverá de chegar. O Salmo 90 diz que 70 anos é a idade do homem, os mais fortes talvez cheguem a 80, né? Sim. Mas então, muitos já até passaram bastante disso. Mas, em todo caso, é uma realidade que nós precisamos todos encará-la de verdade, né? Sem temer e sem meios termos, porque a morte é a nossa companheira, ou a morte é a nossa irmã, como dizia São Francisco de Assis. Não podemos levar aqui ao pé da letra, porque senão quem tiver 70 anos de idade aí, né, padre Claudemir, já deve estar assim pensando, eu tô pela passagem, tô na minha hora já, né? Não, tá cedo ainda. Tá cedo. Né? Padre, como que surgiu essa celebração? Qual o significado dessa celebração, o sentido dela? Então, há uma passagem no primeiro livro dos Macabeus, portanto, escrito em torno aí de uns 150 anos antes do nascimento de Nosso Senhor, que foi um desejo de Judas Macabeu de sufragar, de oferecer sacrifícios do Antigo Testamento, obviamente, em sufrágio dos soldados que haveriam de lutar em favor da libertação de Jerusalém, da Palestina, enfim, da Terra Santa, das mãos dos assírios. Então, ele fez uma grande coleta, diz lá, 10 mil dracmas, pagou pelos sacrifícios, para que os soldados que fossem lutar na guerra em favor de Jerusalém tivessem a certeza de que depois da morte alguém haveria de oferecer por eles sacrifícios em expiação, né, dos seus pecados, para que eles pudessem alcançar o céu. Então, conclui o livro do primeiro livro dos Macabeus que foi um santo e piedoso costume esse de orar pelos falecidos. A Igreja, depois, obviamente, de Nosso Senhor, do advento de Nosso Senhor, da passagem de Nosso Senhor por esse mundo, a Igreja, digamos que canonizou este piedoso costume de rezar pelos mortos, até porque o profeta Jó já dizia que a nossa vida nesse mundo é uma luta.
né? E então, obviamente que era muito importante que nós, depois de termos batalhado neste mundo, não mais para conquistar uma terra prometida, um paraíso nesse mundo, um paraíso por mais bonito que seja, nesse mundo, mas depois das nossas muitas lutas aqui para conquistarmos, para conseguirmos o céu, que alguém por aqui também oferecesse sacrifícios em expiação pelos nossos pecados para que nós alcançássemos a vida eterna. Então, a celebração, a comemoração dos fiéis defuntos, ou o Dia das Almas, como é assim conhecido de modo geral pelo nosso povo, não é um piedoso costume da igreja de rezar pelas almas do purgatório, oferecer orações, sacrifícios, penitências, indulgências, não é, por aquelas almas que, depois de concluídos os seus dias neste mundo, ainda sobraram alguns resquícios dos seus pecados que precisam ser purificados, por isso então o purgatório, e para que eles possam santamente alcançar o céu. Recordando que o purgatório não é uma indecisão, né? As almas que estão no purgatório precisam purificar-se, né, dos restos dos seus pecados que não foram saturados, que não foram purificados enquanto estavam aqui neste mundo. Depois da morte, não há méritos, né? O tempo de nós irmos para o céu, de fazermos obras para irmos para o céu é agora. O tempo de nós alcançarmos a vida eterna é agora. Depois da morte não vai ter méritos. Então, aqueles que estão no purgatório recebem dos católicos do mundo inteiro, dos fiéis do mundo inteiro, orações, não é? Para que possam se purificar dos seus pecados e assim mais rapidamente entrar no céu. Ô padre, você falou aqui de indulgências, né, que a igreja ela orienta para que os fiéis, se possível, as cumpram, né? O que seriam as indulgências, se você pudesse explicar aqui, e qual a forma correta de cumpri-las? Muito bem. Indulgência, se nós lermos no dicionário, vai dizer que é um favor, né? É um carinho, em outras palavras, assim poderíamos dizer, né? Indulgência, então, segundo a linguagem da igreja, é aquela graça especial que Deus nos concede por meio da igreja de nós repararmos, conseguirmos graças para repararmos aquelas penas, ou melhor, aquelas consequências do pecado que não foram sanadas, por mais que nós as tenhamos confessado. Eu vou usar de uma figura de linguagem para tentar explicar um pouquinho. Por exemplo, quando nós colocamos um prego numa parede ou numa porta, enfim, e arrancamos o prego fora, fica um buraco na parede que aí então precisaríamos botar uma massa ou alguma coisa que tapasse aquele buraco. Digamos que o prego seja o pecado, que arrancar o prego seja a confissão dos pecados, mas ficaram as consequências desses pecados, seja na nossa vida pessoal, na nossa alma, seja na vida social, né, nas pessoas a quem nós machucamos com o nosso pecado. Então, a indulgência seria como aquela massa que nós colocamos junto com a tinta, depois que vai em cima, que seria como que limpar as consequências do pecado. Então, isso, em outras palavras, são as indulgências. Nós as conseguimos por diversas maneiras, por orações que a igreja concede graças especiais, pela Santa Missa, pela meditação do Rosário, pela Via Sacra, pelos lugares que a visita, por exemplo, de uma igreja que neste tempo concede indulgências. A partir de amanhã até dia 9, todos os católicos que visitarem os cemitérios, que visitarem as igrejas e rezarem pelas almas do purgatório, alcançam indulgências plenárias. Como aí então se vai conseguir essas indulgências? Além então da visita aos cemitérios, ou das orações que serão feitas pelos mortos, ou enfim, das muitas outras orações que recebem indulgências, a confissão dos pecados, a confissão acusatória lá junto do sacerdote, a comunhão eucarística, assistindo à Santa Missa,
e as orações nas intenções do Santo Padre. Estes são os 3 requisitos para se alcançarem indulgências nestes tempos. Isso seria uma recomendação e não ou é uma exigência da igreja? Não, isso é uma indulgência, é um favor, né, que a igreja concede, é uma graça especial, né, não é uma coisa obrigatória. Mas, digamos assim, quanto mais favores nós conseguimos do Senhor, quanto mais graças nós conseguimos para sanar os nossos pecados, ou de nossos parentes já falecidos, então isso nos será uma grande graça. Teve uma meditação de um dos santos, que eu não me recordo agora, dizia que quando nós entrarmos no céu e encontrarmos pessoas que nos agradecerão, né? Nós encontraremos várias pessoas que nos dirão muito obrigado, e nós vamos perguntar a Deus Nosso Senhor, ou para essas pessoas, por que você está me agradecendo, pois eu nem lhe conheço? E a pessoa lhe dirá, eu sou uma alma que fui libertada do purgatório pela força das tuas orações. Então, quanto mais graças nós oferecemos às almas, sobretudo às esquecidas, abandonadas, ou mesmo até dos nossos parentes, a quem nós temos uma obrigação especial de rezar, quanto mais nós conseguirmos essas graças e oferecê-las a eles, muito mais benefícios nós também receberemos. A escolha, Padre Claudemir, a escolha dessa data aí do mês, novembro, 2 de novembro, tem algum significado especial hoje para os cristãos? O porquê da escolha dessa data é justamente pela passagem que você comentava ainda há pouco? Sim, é a proximidade com a festa de Todos os Santos. Muito Sim. Interessante a sua pergunta, porque a igreja, como um todo, ela é formada digamos assim, de 3 igrejas. A igreja militante, que somos nós, enquanto estamos aqui nesse mundo batalhando, militando, guerreando contra o mal, contra o demônio, contra a carne e contra as nossas próprias paixões desordenadas, né? Nós formamos aqui com os católicos do mundo inteiro, do norte do norte ao sul do mundo, né? Uhum. Nós formamos a igreja militante. No céu, os santos, Nossa Senhora, os bem-aventurados, formam a igreja triunfante, né? Que são aqueles que já alcançaram a bem-aventurança eterna, já estão diante da visão de Nosso Senhor. E entre nós, a igreja militante e a igreja triunfante, há a igreja padecente, que é justamente a igreja que está no purgatório. Recordando, não é uma fase de indecisão. O purgatório é uma antessala do céu, né, onde as almas dos nossos fiéis que padecem, né, que precisam purgar seus pecados, estão lá esperando a feliz hora de triunfarem junto com os santos no céu. Então, esta comemoração, né, esta missa, esta celebração pelas almas, tem esta função, digamos assim, catequética, de nos recordarmos que nós, para chegarmos ao céu, para triunfarmos com os santos, precisamos lutar nesse mundo contra os inimigos da nossa alma. Muito bem. Neste ano, em especial, devido aí à pandemia, há alguma mudança nos ritos da própria igreja com relação aí às celebrações que devem ocorrer agora no dia de finados? Há algum rito diferente, especial, devido justamente ao Covid e a igreja também estar obedecendo aí as regras, né, e também preservando, né, o ser humano, a vida do ser humano? Não há assim uma coisa muito especial, né, um rito muito especial nestas 2 missas, nem a de Todos os Santos, nem a de finados. Uhum. Todo caso que penso que acontece na maioria das paróquias são as missas nos cemitérios. Talvez isto tenha diminuído um pouco, né? Talvez as missas tendam a ser nas igrejas. Aqui em Pedras Grandes, por exemplo, serão nas igrejas, não é? E depois então se faz uma procissão até o cemitério. Mas em todo caso,
não há nada assim muito específico e que demande tamanha mudança, né? Apenas que se observe as regras básicas de segurança sanitária. Padre, qual os horários e onde serão realizadas as celebrações aí na paróquia em Pedras Grandes? Muito bem, aqui em Pedras Grandes nós temos 7 cemitérios. Então nós teremos 2 missas hoje, às 19 horas em Alto Pedrinhas e às 20h30 em Pedrinhas. Amanhã nós teremos 5 missas. No cemitério municipal, às 9 da manhã, depois à tarde, às 15 horas em Rio Santo Antônio, 16h30 em Azambuja, 18 horas em Canela Grande e 19h30 em Pindotiba. Correto. Padre Claudemir, nosso tempo já está também esgotado por aqui, mas enfim, te agradecer pela gentileza de estar conosco, atendendo aqui, falando desse assunto, que eu acho que é importante, né, para todos nós refletirmos o porquê Dia de Todos os Santos, o porquê Dia de Finados, o porquê que a igreja tira esse momento para esta reflexão, digamos, nesse sentido. E fique à vontade também, se tiver outra explanação, fique à vontade de agradecer imensamente aí o carinho de estar conosco também. Carlos, eu só queria perguntar antes para o Padre Claudemir se ele já tomou o chimarrão dele hoje. Isso junto da oração da manhã, é a minha primeira responsabilidade. Já tomei meu chimarrão, sim. Eu agradeço também a oportunidade de estar com vocês, né? E estou à disposição no que estiver ao meu alcance. Desejo um ótimo trabalho para vocês e uma boa jornada, né, para todos os nossos fiéis que haverão de ir nesses próximos dias aos cemitérios e rezar pelos seus entes queridos. Muito obrigado, Um abraço, Padre. Tudo de Um bom. abraço, até mais, Deus abençoe.